Olá, seja bem-vindo ao nosso site Casal Neurologista. Eu sou a doutora Belisa, neurologista em Juiz de Fora, e nesta página vamos falar sobre paralisia cerebral. Você sabe o que significa paralisia cerebral? Quando a gente usa esse termo, paralisia cerebral, a gente está se referindo apenas à função motora do paciente, principalmente à postura e ao movimento. Eu não estou me referindo à inteligência e nem ao comportamento desta pessoa. Isso gera uma confusão muito grande. Na prática, a gente vê muitas pessoas usando esse termo de forma errada. Então, eu vou explicar um pouco melhor. Quando eu falo que uma criança tem paralisia cerebral, eu estou falando que ela tem uma alteração motora que surgiu no início do desenvolvimento cerebral, ou seja, até os 2, 3 anos de idade. E essa alteração não é progressiva. Por exemplo, um exemplo muito comum: uma criança que nasceu muito prematura e teve um sangramento intracraniano e ficou com alguma sequela motora, por exemplo, uma sequela na marcha. Esse é um caso clássico de paralisia cerebral. Então, é um déficit que aconteceu no início do desenvolvimento cerebral, né, antes dos 2, 3 anos, não é um déficit progressivo e é um déficit puramente motor. Os pacientes com paralisia cerebral frequentemente têm outras condições associadas, por exemplo, alteração na forma de comunicar, alteração na linguagem, alteração da inteligência e da sensibilidade. Isso são comorbidades, tá? Então, lembrando que quando a gente fala paralisia cerebral, a gente está se referindo à alteração motora. As outras alterações que vemos com frequência são comorbidades, são condições que acontecem junto. Vamos falar agora sobre os tipos de paralisia cerebral. Ela é dividida em 3 grandes grupos, que é a paralisia cerebral espástica, a paralisia cerebral atáxica e a paralisia cerebral discinética. A mais comum é a paralisia cerebral espástica. Espasticidade é aquele grau de rigidez muscular. Então, é o mais frequente. São as crianças que têm, por exemplo, os membros inferiores às pernas com uma rigidez muito importante, que atrapalham para caminhar. Às vezes, essa rigidez não é só das pernas, é dos 4 membros. A gente chama, então, de paralisia cerebral quadriparética. Os tipos e as manifestações da paralisia cerebral dependem do local do cérebro acometido. E isso o neurologista consegue perceber bem. No exame de imagem que a gente pede, a gente vê que tal área do cérebro foi acometida, que é, por exemplo, a área responsável pela motricidade dos membros inferiores, pela motricidade do lado direito do corpo, e assim vai. Como que é feito o tratamento da paralisia cerebral? Os pacientes com esse diagnóstico são acompanhados ao longo de toda a sua vida por um neurologista e também pela equipe de reabilitação. Essa equipe envolve quase sempre um fisioterapeuta, um fonoaudiólogo, um terapeuta ocupacional, às vezes um psicólogo para dar esse apoio emocional para o paciente e para a família. Às vezes, esses pacientes têm benefício com medicação, seja por via oral ou seja uma medicação injetável, como por exemplo a toxina botulínica. Se você tiver alguma dúvida sobre esse tema, siga a gente nas redes sociais, no Instagram, no YouTube. Nós temos muito material sobre esse assunto.